seja muito bem-vinda em mais um programa Vivendo a Vida em Abundância. No programa de hoje nós vamos falar sobre fazer algo, mudar de vida. Sabe, Deus tem uma palavra para o seu coração hoje que diz que você precisa tomar uma atitude. Você precisa tomar uma atitude diante dessa dificuldade que você está enfrentando. Que Deus, Ele vai garantir que você prossiga firme e alcance a vitória sobre tudo que você está enfrentando hoje. Sabe, nós passamos a maior parte do nosso tempo, da nossa vida, nós passamos muito tempo pedindo que Deus faça algo por nós ou que Deus tire alguma coisa de nós. Tire pensamentos, desejos, sabe? E quando eu olho para as Escrituras, eu vejo Deus dizendo que somos nós que precisamos fazer alguma coisa. A gente está sempre dizendo, Deus, faça isso, Deus, tire aquilo, Deus, tira isso da minha vida, Deus, muda alguma coisa. E Deus está esperando que você faça alguma coisa. Deus está esperando que nós tomemos alguma atitude, algum posicionamento para mudar a nossa vida. É muito interessante. Todas as vezes que eu vejo Deus falando ao povo, Deus está sempre dizendo ao povo que eles devem mudar, se arrepender, deixar de fazer certas coisas. A gente joga muito a responsabilidade para Deus e tira essa responsabilidade de nós. Nós dizemos que as coisas não acontecem da maneira que deveria acontecer porque não é a vontade de Deus. Quando nós passamos por algum problema e não conseguimos superar, não conseguimos ter fé para aguentar firme, superar, tendo a certeza que Deus vai nos dar a vitória sobre aquilo, a primeira coisa que nós dizemos é que, se for da vontade de Deus, vai acontecer. Se for da vontade de Deus, vai fazer. Você quer um exemplo disso? Um jovem, quando ele vai cursar alguma atividade, algum concurso, ou até mesmo você, quando vai se inscrever para algo, a primeira coisa que você diz é que se não for da vontade de Deus, não vai acontecer. Se não for da vontade de Deus, não vai ser. Se for, vai acontecer. Sabe, a gente joga sempre o peso, a responsabilidade para Deus. Mas a gente esquece de se dedicar àquilo, para fazer aquilo acontecer. Quando eu costumo dizer aqui, eu não digo isso simplesmente por pensamentos meus, mas por base bíblica, que Deus ele faz o sobrenatural, mas cabe a nós fazermos o natural. Não adianta eu me inscrever para um concurso ou desejar, né, um cargo maior, desejar um emprego melhor, desejar um casamento feliz, desejar algo assim e simplesmente cruzar os braços e dizer, Deus, faça. Sabe, Deus vai abrir a porta, Deus vai te dar a oportunidade, Deus vai fazer a oportunidade chegar até você. Mas cabe a você se preparar para quando essa oportunidade chegar. Cabe a você estudar para a prova, cabe você se preparar profissionalmente, estudar, buscar crescer para alcançar coisas maiores onde você está. Sabe, é você. A gente diz assim, Deus, me dá, Senhor, um cargo melhor, me dá isso, me dá carro, me dá aquilo, mas o que você está fazendo para você conquistar tudo isso? Será que se a grande oportunidade que você tanto pede a Deus acontecer hoje, você está preparada para ela? Será que Deus não está esperando você estar preparada para acontecer? Deus ele faz o sobrenatural, mas a responsabilidade do natural, que vem da natureza humana, é responsabilidade sua. O nosso grande erro é achar que Deus está ao nosso serviço e não nós a serviço de Deus.
Nós achamos que Deus tem que estar sempre fazendo algo por nós. Mas o que nós estamos fazendo para Deus e por nós? O que nós estamos fazendo, sabe? A Bíblia diz que nós devemos esperar em Deus, sim, mas a Bíblia diz que aqueles que esperam no Senhor, eles não se cansam, eles caminham, ou seja, aquele que espera, que tem a esperança, a expectativa, que confia em Deus, eles não ficam parados. Eles caminham, correm, se movimentam, sabendo que Deus vai prover o que eles precisam. Aqueles que confiam no Senhor, eles se movimentam, eles correm em direção ao seu objetivo, sabendo que Deus dá aquilo que é necessário para eles alcançarem o seu objetivo. Davi sabia que Deus daria Golias na mão dele. Mas Davi não ficou esperando, sentado, Golias chegar até ele. Davi se moveu e foi. Enquanto Golias falava, Davi também falava. Enquanto Golias se direcionava até ele, Davi se apressou e correu até ele. Sabe? Deus faz o impossível, mas existem coisas que somos nós que temos que fazer. A palavra de Deus em Ezequiel, capítulo de número 20, versículo de número 7, Deus diz assim: eu lhes disse, cada um de vocês deve lançar fora as coisas detestáveis que tem posto em seus olhos. Não se corrompam a si mesmo com os ídolos do Egito. Eu sou o Senhor, seu Deus. Olha a responsabilidade de permanecer, sabe, limpo. É de quem? Era do povo e não de Deus. Deus estava falando aqui, Deus estava usando Ezequiel para profetizar sobre o povo de Israel, sobre os descendentes daquele que Deus tirou do Egito. Sabe, quando Deus tirou o povo do Egito, Deus disse a eles que eles dariam uma terra, que Deus lhe daria uma terra que manava leite e mel. Ele disse, eu levo vocês para a terra que eu preparei para vocês, uma terra que mana leite e mel. Havia uma promessa de descanso, de prosperidade. Havia uma promessa de bênção para aquele povo que estava escravizado. E Deus então os guia pelo deserto. E enquanto Deus os guiava pelo deserto, Deus estava ali ensinando eles a como desfrutar da promessa. Deus disse, a terra está preparada, eu preparei para vocês, uma terra que mana leite e mel. E eu vou fazer vocês chegarem até lá. Eu vou à frente, eu vou cuidando dos inimigos, tirando todos os inimigos de diante de vocês. Foi isso que Deus falou e foi isso que Deus fez. Nenhum inimigo conseguiu parar o povo de Israel. A palavra de Deus diz que Deus provia para eles, Deus cuidava até das suas vestimentas, Deus curava, Deus cuidou deles ali, geriu toda a caminhada até eles chegarem a Canaã. Mas Deus também deu instrução de como eles deveriam viver em Canaã. Deus disse, quando chegarem lá, não se corrompam, não seja como eles. Vocês são uma nação diferente, vocês são povo eleito, nação santa de Deus. Não adore o que eles adorem, não comam o que eles comam, não façam o que eles façam. Sabe, Deus iria garantir que eles chegassem a Canaã. Deus iria garantir que eles entrassem na terra prometida. Deus iria garantir a sobrevivência na terra garantida. Mas permanecer e desfrutar da bênção dependia do povo e não de Deus. Sabe, Deus ele garante a sua vitória, mas desfrutar dela cabe a você.
Deus estava aqui profetizando sobre o povo, profetizando derrota sobre o povo. Que Jerusalém seria tomada, que o povo seria levado escravo, que Babilônia iria invadir Jerusalém e Jerusalém ia ser destruída. Mas por que Deus fez isso? Se foi Deus que levantou, que levou aquele povo para lá. Se era da vontade de Deus aquele povo estar lá, por que agora? Por que eles estariam agora sofrendo? Simplesmente porque eles não fizeram a parte dele. Deus cumpriu a promessa. Deus entregou bênção. Deus entregou terra que manava leite e mel, como ele prometeu para aquele povo. Mas o povo não soube gerir a promessa. O povo não soube descansar, desfrutar. Para eles continuarem em paz, em descanso, dependia deles. E Deus ainda estava dando chance para eles, dizendo, olha, vocês precisam se arrepender. Porque se vocês não se arrependerem, vai acontecer isso e isso sobre vocês. Mas o povo não se arrependia. Sabe? Às vezes a gente ora para Deus nos livrar de alguma coisa. Às vezes você ora para Deus livrar você de um pensamento, livrar você de um vício, livrar você de alguma coisa. Mas Deus já fez o que era impossível. Deus já fez por você o que ninguém poderia fazer. Deus já libertou você. Agora cabe a você viver essa liberdade que Deus te deu. Deus estava dizendo, olha, cada um de vocês devem lançar. Não sou eu que vou tirar do meio de vocês aquilo que está impedindo vocês de desfrutarem da promessa. Eu cumpri a promessa. Foram vocês que se contaminaram. Então se responsabilizam pelo sofrimento de vocês, se responsabilizam pela escolha de vocês e tomem uma atitude. Façam algo, porque eu já fiz o que deveria ser feito. Sabe, eu tinha uma amiga, tenho essa amiga que ela ainda está viva, e ela aceitou Jesus junto comigo. E ela caminhava e buscava a Deus e orava, mas ela não conseguia parar de fumar. Ela acreditava que em algum momento, por um passe de mágica, ela deixaria de fumar, né? E só que eu dizia para ela que não era bem assim. E ela dizia, Paula, ora por mim, sabe? Vamos, jejua, faz alguma coisa, me ensina. Eu dizia para ela, chegou a uma certa altura, que eu disse para ela assim, eu não vou orar por você. Eu não vou orar para você largar esse vício. Isso é você que tem que fazer. Ai, ora para Deus me libertar. Eram essas palavras que ela usava. Ore para Deus para me libertar desse vício. Para me libertar desse desejo, desses pensamentos. Eu disse para ela, eu não vou orar. Porque Deus já te libertou. Você aceitou Jesus. Quando você aceita Jesus, você se torna livre. Você é uma pessoa livre. Agora você precisa andar em liberdade. E andar em liberdade é uma escolha sua. É uma decisão sua. É uma atitude sua, é uma responsabilidade sua. Em vez de você me pedir para que Deus te liberte, busque andar na liberdade de Deus. Faça uma escolha diferente. Pare de comprar o cigarro, porque assim você não vai ter ele para fumar. Pare de frequentar lugares que vão te incentivar, vão provocar em você o desejo de fumar. Pare de andar com pessoas que vão te levar para o vício. São escolhas que você tem que fazer. São responsabilidades. A liberdade já foi te dada. Agora cabe você a andar livre. Às vezes a gente joga uma responsabilidade para Deus que não é dele. Deus, ele nos dá o livre-arbítrio.
somos nós que escolhemos andar na liberdade ou continuar sendo escravizados. Sabe quantas pessoas que Cristo libertou, mas ainda andam escravos? Sabe, a palavra de Deus fala que alguns amigos levaram um homem deitado numa cama, um paralítico, até Jesus, escalaram o telhado, se esforçaram, sabe, fizeram um esforço físico, mental e colocaram aquele homem diante de Jesus. Aí Jesus então diz: os teus pecados estão perdoados. Sabe, Jesus deu a liberdade para aquele homem. Jesus deu a salvação para aquele homem. Mas o homem continuou deitado. O homem continuou paralítico na cama. E a palavra de Deus não diz que Jesus pegou pela mão do homem e o levantou e o conduziu a andar. A palavra de Deus não diz que Jesus tocou naquele homem e fez ele levantar. Não. O que a palavra de Deus diz é que Jesus disse para ele: ei, toma a tua cama e volta para a tua casa. Jesus já tinha dado a liberdade para ele, mas ele continuava paralítico, continuava andando. E não foi Jesus que tocou nele para se levantar. Ele mesmo se levantou e foi para a casa dele. Sabe, Jesus faz o sobrenatural e o impossível. Mas o natural é você que vai fazer. Deus tem poder para fazer. Mas você também precisa fazer. Aquele homem, ele concordou com aquele decreto de liberdade sobre a vida dele. Ele aceitou a liberdade de Cristo. Ok, o Senhor já fez a sua parte, já me curou, já me salvou, já me libertou. Agora eu vou andar. Agora eu vou seguir em frente. Vou sair dessa cama e vou andar em liberdade e em cura. Deus, ele faz por mim e por você. Mas você precisa fazer algo. Sabe, Deus fez. O que Deus fez na vida de uma órfã judia foi impressionante. Deus levou uma órfã, uma judia, para dentro de um palácio. Fez ela encontrar favor no meio de muitas outras mulheres. Aquebrantou o coração do rei quando ela se apresentou arriscando a sua vida diante dele. Deus fez com que aquele rei estendesse o cedro, livrando ela do decreto da morte. Um povo precisava ser salvo, mas alguém precisava fazer algo. E Esther fez algo. Esther se moveu com fé. Esther andou, mas Esther não ficou parada. Ela jejuou, jejuou. Ela orou, orou. Mas ela não ficou só nisso. Ela também agiu. Foi até o rei. Pediu, falou. Deus fez o sobrenatural, que era quebrantar o coração do rei. Fazer da órfã rainha. Deus vai fazer o impossível que você tanto pede. Mas você precisa fazer alguma coisa. Você precisa fazer algumas escolhas. Você precisa tomar algumas atitudes. Foi Esther que foi até lá. Deus não levou o rei até Esther. Deus não fez com que Esther, sabe, aparecesse em sonhos. Deus não apareceu em sonho para o rei. Não. Deus agiu de maneira sobrenatural e Esther agiu naturalmente, sabendo que Deus estaria com ela, sabe? Pare de ficar perdendo, pare de ficar pedindo a Deus para fazer coisas que é você que tem que fazer. A gente trava muitas das vezes batalhas desnecessárias. Às vezes ficamos anos e anos sofrendo, pedindo a Deus e Deus simplesmente esperando
a nossa hora de agir. Sabe, você lembra do outro paralítico, tanque de Betesda? Aquele homem também estava esperando algo sobrenatural acontecer. Ele estava esperando que alguém levasse ele até lá, que alguém o jogasse naquelas águas e o anjo o curasse. E Deus disse, não. Se você quer, então se levante daí e faça. E vá. E seja livre. Sabe? A cura estava diante dele, mas ele precisava se mover. Deus está aí com você, mas você precisa fazer algo. Você precisa fazer algo. O que eu estou dizendo é que você não pode querer, sabe, que a luz da sua casa acenda sem você levantar para ligar o interruptor. É isso que eu estou querendo dizer. Se você quer luz, você está no escuro. Vamos supor que você está na sala, no quarto, e está tudo escuro. Mas você deseja a luz, deseja mudar aquele ambiente. Passar da escuridão para a luz, porque é claro, porque você quer enxergar, você quer, sabe, ver as coisas que estão ali, desfrutar das coisas que estão ali. E ficar sentadinha aí no sofá, só querendo que a luz se acenda, não vai fazer ela acender. Você precisa se levantar, ligar o interruptor e a luz irá se acender. Você precisa fazer algo. A mulher do fluxo de sangue, sabe, Jesus curou ela. Jesus curou. A palavra de Deus diz que quando ela tocou, de Deus saiu o poder. E imediatamente o sangue dela foi estancado, parou. E a palavra de Deus diz que Jesus se despede da mulher dizendo, vai-te em paz e ser livre desse mal. Jesus estava dizendo, vai, você já está curada, agora viva de maneira livre. Faça o que você tem que fazer para você viver livre, para você desfrutar da liberdade, para você desfrutar da sua cura. Jesus, ele já nos deu a liberdade. Jesus nos deu a graça, mas nós ainda vivemos como se ainda fôssemos acorrentados, aprisionados. Muitas pessoas que já foram curadas ainda vivem de maneira como se ainda estivessem enfermos. Muitas pessoas já aceitaram Jesus, mas ainda andam escravizados. Se você quer desfrutar da sua promessa, da promessa de cura, da promessa de mudança, da promessa de restauração, se você quer desfrutar de tudo que Deus colocou diante de você, então faça algo por você. Não fique apenas sonhando, desejando, esperando, mas faça. Deus livrou uma nação. Deus libertou uma nação. Preparou um lugar especial para eles. Fez uma promessa extraordinária para eles. Prometeu descanso. Prometeu prosperidade. E Deus os colocou, sabe, no lugar onde eles desfrutariam de tudo isso. Só que Deus também disse, olha, eu coloquei vocês em Canaã. Eu vou colocar vocês em Canaã. Mas cuidado com a maneira que vocês vão viver em Canaã. Cuidado com o que vocês vão fazer, como vocês vão agir, como vocês vão pensar. Cuidado como vocês vão falar, como vocês vão até se vestir. Para que vocês não percam as bênçãos. Para que vocês não se tornem pessoas escravizadas novamente. O povo esperava perdão de Deus. Mas o que eles estavam fazendo para receber esse perdão? Você pode estar aí anos e anos e anos esperando Deus, sabe, mudar a tua vida, te livrar de coisas, tirar coisas da sua vida. Mas por que você não faz algo? Por que você não decide se levantar
andar em liberdade, aceitar a graça de Deus, a sua misericórdia e desfrutar dela. Sabe, Deus está perguntando para você hoje, qual é o teu sonho? Abrir um negócio? Comprar uma casa? Um carro? Fazer uma faculdade? Qual é o teu sonho? Deus pode fazer o impossível para que isso aconteça. Mas faça a sua parte. Você deseja comprar um carro? Comprar uma casa? Abrir um negócio? Então pare de gastar com futilidade e foque no sonho. Faça o natural, que o sobrenatural Deus faz. Você quer cursar uma faculdade? Não tem condições financeiras para pagar? Estude. Presta concurso. Faça vestibular. Ah, mas é impossível entrar nas universidades públicas. É impossível para você e não para Deus. Eu te garanto que se você se candidatar, Deus vai abrir a porta. Era impossível José do Egito, era impossível José se tornar governador do Egito se ele não tivesse ido para lá. Era impossível. Era impossível ele ser o governador se ele não tivesse se movimentado onde ele estava. Se ele não tivesse, se dedicado em cada uma das suas funções. Se ele não tivesse destacado. Faça a sua parte, que Deus vai fazer a dele. Nada é impossível para Deus. O teu sonho, o teu sonho, ele pode ser impossível com as coisas que você tem na sua mão. Mas se você usar o que você tem e se movimentar com o que você tem, Deus movimenta o mundo espiritual e faz o que é impossível acontecer. Eu acho bonito que a palavra de Deus diz que isso é para você que está orando por seu casamento, pelo seu marido, pela sua esposa, ou até mesmo pelos seus filhos, andarem na presença de Deus. A Bíblia diz que existem coisas que somos nós que temos que fazer. É claro, a gente ora pela conversão, a gente ora para que o Espírito Santo, convença o coração, aquebrante o coração. Mas a palavra de Deus nos diz que nós, mulheres, que desejamos que os nossos maridos, ou os homens que desejam as esposas, ou as mães que desejam os filhos na presença de Deus, elas devem ser referências. Elas devem ser luz. Elas devem andar de uma maneira que a sua vida convença, a pessoa. Às vezes as nossas palavras não vão convencer, mas a nossa maneira de vida vai convencer. A nossa vida é a maior pregação. É por isso que eu digo que apenas orar para Deus fazer não é suficiente. Deus faz, mas nós também fazemos. A caminhada com Deus, ela consiste em você andar com Deus e não Deus andar sozinho. A palavra de Deus diz que Jesus ele diz assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. A palavra de Deus diz que aquele que vai até Jesus, que crer, ainda que morra, viverá. A palavra de Deus diz que Jesus, ele curou todos que foram até ele. Todos que eram levados até ele, ele curava. Jesus pode até ir, como ele foi em Gadara para curar uma pessoa. Mas havia esforço, atitude, decisão de alguém. Sempre havia. Jesus curou quem estava longe, curou o servo do centurião, a filha do homem. Mas o centurião e o homem
se esforçaram e foram até Jesus para que a cura chegasse na casa deles. Deus já fez por você o que era necessário. Deus já fez para você o impossível. Agora é sua vez. Gosto muito da palavra de Deus em João, que Jesus diz: não vos turbe o vosso coração. É sua responsabilidade manter a paz que Cristo te deu no teu coração. Não vos turbe. A responsabilidade é sua e não de Deus. Eu vos dou a minha paz. Então vivam com ela. Escolham andar na paz de Deus. Faça alguma coisa para que a paz de Deus prevaleça na sua vida. Faça alguma coisa para que a liberdade de Deus continue na sua vida. Pare apenas de esperar por Deus. Faça a sua parte. Assuma a sua responsabilidade. A responsabilidade dos seus fracassos, das suas derrotas. A responsabilidade das suas frustrações. Assuma essas responsabilidades até hoje. Mas não fique aí se culpando e esperando Deus limpar o teu coração dessas culpas, desses traumas. Assuma a responsabilidade e faça algo para que você não passe novamente por tudo que você já passou. É hora de fazer algo por você. É hora de assumir a responsabilidade e caminhar, prosseguir, desfrutando daquilo que Deus nos deu. Como o próprio Deus diz, cada um de vocês devem lançar fora as coisas detestáveis que tem posto em seus olhos. Cada um de nós devemos tirar de nós aquilo que nos impede de viver as promessas, de viver o sobrenatural, de viver tudo que o Senhor tem para nos dar. Ei, faça alguma coisa por você. Chega de perder tempo. Chega de ficar chorando, se culpando, se lamentando, sonhando, desejando. Deus já fez o impossível. Então faça o possível para você desfrutar de tudo que Deus te deu.